Radioatividade, nono ano, página 315 a 324. A radioatividade é o fenômeno pelo qual algumas substâncias ou elementos são capazes de emitir radiações eletromagnéticas ou partículas do seu núcleo que se propagam com uma determinada velocidade. Essa propriedade é considerada apenas uma transformação nuclear, não podendo ser confundida com uma reação química. Isótopos radioativos liberam radiação através de ondas eletromagnéticas, raios X e raios gama, ou partículas subatômicas em alta velocidade. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. As radiações ionizantes, elas possuem altos níveis de emissão de energia e são oriundas dos núcleos dos átomos, provocando um fenômeno conhecido como ionização dos átomos. Esse fenômeno promove a perda de elétrons, tornando-os eletricamente carregados, podendo até mesmo alterar o estado físico dos átomos. São radiações ionizantes as radiações alfa, beta e gama. As radiações não ionizantes possuem baixa energia, são as ondas eletromagnéticas como as ondas de luz, calor e ondas de rádio. Utilizamos essas ondas ao ligar um forno de micro-ondas para cozinhar ou assistirmos TV. As radiações eletromagnéticas que estão mais presentes no nosso dia a dia são as do micro-ondas, laser, raio-x, ondas de rádio, radar e radiação gama. Em 1875, William Crookes ele descobriu os raios catódicos. Esse experimento permitiu a descoberta do elétron. No século XIX, Röntgen realizou modificações na ampola de Crookes e fez experiências com cargas elétricas em gases de baixíssima pressão. Essas radiações foram denominadas de raios X. Os raios X não apresentam carga e nem massa e são empregados para a realização de exames de fraturas ósseas. Em 1896, Becquerel verificou o sal de urânio conseguia sensibilizar o negativo de um filme fotográfico recoberto por papel preto. Becquerel verificou que o sal de urânio emitia radiações com propriedades semelhantes às do raio-x. Em 1897, Rutherford desenvolveu uma aparelhagem para avaliar a ação de um campo eletromagnético sobre as radiações. O cientista verificou que algumas dessas radiações, ao atravessarem o campo magnético, tinham suas trajetórias alteradas. Uma parte das radiações tinha uma trajetória desviada em direção à placa carregada negativamente. Outras radiações tinham sua trajetória desviada em direção à placa carregada positivamente. E outra parte das radiações não sofriam desvios de suas trajetórias. As radiações que eram desviadas em direção à placa carregada negativamente deveriam apresentar carga positiva e foram chamadas de raios alfa. As radiações que eram desviadas em direção à placa carregada positivamente deveriam apresentar carga negativa e foram chamados de raios beta. Como tanto os raios alfa como os raios beta sofriam desvio de campo magnético, Rutherford concluiu que esses raios eram partículas que apresentavam massa. Comparando os desvios sofridos pelas partículas alfa e beta, o cientista concluiu que os raios alfa apresentavam massa muito maior que os raios beta. Os raios que não sofreram desvio em sua trajetória ao ser submetido a um campo magnético foram chamados de raios gama. Em 1897, Marie Curie definiu a radioatividade como a emissão espontânea de partículas ou radiação por parte de um material. Em 1900, Becquerel observou que para uma amostra de urânio puro, com o passar do tempo, aumentava a emissão de radiação. Os cientistas da época, então, concluíram que o átomo era constituído de partículas menores que sofriam rearranjo ao emitir determinadas radiações, originando átomos de elementos químicos diferentes. Raio alfa. As emissões alfa são partículas formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Apresentam carga elétrica com valor numérico de mais 2. Enquanto um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui em 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades. A partícula alfa são idênticas ao núcleo de hélio, que contém 2 prótons e apresenta massa igual
a 4 átomos. As partículas alfas têm baixo poder de penetração, são detidas por uma folha de papel. Os raios beta equivalem a uma corrente de elétrons, geralmente de alta energia. São partículas leves, de massa desprezível e de carga negativa. Ao emitir uma partícula beta, o núcleo aumenta em uma unidade seu número atômico e seu número de massa não se altera. Os raios betas têm poder de penetração médio, pode ser detidos por uma placa de chumbo de 2 milímetros ou uma placa de alumínio de 1 centímetro. Os raios gama equivalem à radiação eletromagnética como raio-x, geralmente de frequência mais elevada e, consequentemente, de energia mais alta. Os raios gama não são partículas, são radiações eletromagnéticas. Não apresentam carga elétrica e não apresentam massa. Apresentam poder de penetração alto. São detidos por placa de chumbo com mais de 5 centímetros e paredes grossas de concreto. O poder de penetração dos raios. Vocês observem aí, o raio alfa, ele penetra o papel. O raio beta penetra o papel e o alumínio e o chumbo. E já os raios gama, eles vão do papel até o concreto. Emissões de pósitrons, radioisótopos que apresentam elevado número de prótons podem emitir pósitrons. Um pósitron equivale a uma partícula de carga positiva em massa desprezível e ocorre quando um próton estável se desintegra e se transforma em um nêutron. Emissões de nêutrons. Nêutrons são partículas subatômicas que foram descobertas por James Chadwick. Eles foram obtidos por choques de núcleos de berilo com partículas alfas. Os cientistas Fritz Strassmann e Otto Hahn, em 1939, descobriram que as fissões de núcleos estáveis por choques com nêutrons liberavam energia. A partir dessa descoberta, ocorreu a construção do primeiro reator nuclear e da primeira bomba atômica. A primeira lei de Soddy. De acordo com a primeira lei de Soddy, quando um átomo de um elemento radioativo emite uma partícula alfa, forma-se um novo elemento com número de massa com 4 unidades a menos e número de prótons com 2 unidades a menos que o átomo que o originou. A segunda lei de Soddy, de acordo com a segunda lei de Soddy, um elemento radioativo pode emitir uma partícula beta, se transforma em um novo elemento químico com o mesmo número de massa, mas com número atômico, uma unidade maior que o átomo que o originou. Isso porque quando ocorre a emissão de uma partícula beta, um nêutron do núcleo se compõe, formando um próton, um elétron e um neutrino. O próton permanece no núcleo, mas o elétron e o neutrino são emitidos. Série radioativa. A série radioativa equivale a uma sequência na qual elementos radioativos se transformam em outro ao longo de uma série de desintegrações que ocorre espontaneamente na natureza, até a obtenção de um elemento estável. A transmutação nuclear equivale a uma reação nuclear onde ocorrem alterações no número de prótons. Já a fusão nuclear equivale ao processo onde ocorre a combinação de 2 ou mais núcleos leves, gerando um único núcleo e liberando uma grande quantidade de energia por causa do aumento da estabilidade nuclear. A fissão nuclear equivale a um processo provocado pelo bombardeamento de nêutrons com velocidade moderada, que promove a partição de um núcleo atômico pesado e instável em 2 núcleos atômicos médios, 2 ou 3 nêutrons e uma quantidade muito grande de energia. O núcleo, ao sofrer fissão, se divide em 2 outros núcleos menores e vários nêutrons. Se um desses nêutrons for capturado por um outro núcleo físsil, o processo continua, ocasionando uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia equivale a uma sequência de reações. Bomba nuclear é um dispositivo explosivo que emprega reações nucleares de fissão ou uma combinação de fissão e fusão, conhecida como bomba termonuclear. Em uma bomba atômica, os núcleos físseis sofrem reação em cadeia, causando a explosão nuclear. A partir de uma determinada quantidade, que é a massa crítica, de um elemento, a reação ocorre em cadeia, liberando energia no intervalo de tempo